Muito bom dia, meus nobres irmãos. Mais uma vez, iniciamos o nosso contato na gravação desta série de vídeos, que hoje é o de número 46. Mas antes de tudo, queremos agradecer ao coração querido de nossa sagrada soberana pela oportunidade que mais uma vez ela nos concede de podermos, através deste contato, levar aos amigos ensinamentos desta doutrina abençoada dos Espíritos. Que Nossa Senhora nos abençoe e abençoe o coração de cada um dos que nos ouvem nesse instante. O nosso vídeo de hoje tem como título A Hora Final, a Morte. É um ensinamento retirado do livro Depois da Morte, de Leon Denis, publicado pela FEB, 11ª edição, página 201, 202, 203, 204, no ano de 1978, publicado no Rio de Janeiro. Ele inicia assim, abre aspas: que se passa no momento da morte e como se desprende o espírito de sua prisão material? Que impressões, que sensações o esperam nessa ocasião temerosa? É isso o que interessa a todos conhecer, porque todos cumprem essa jornada. A vida foge-nos a todo instante. Nenhum de nós escapará à morte. Ora, o que todas as religiões e filosofias nos deixaram ignorar os espíritos, em sua multidão, nolo vem ensinar. Dizem-nos que as sensações que precedem e se seguem à morte são infinitamente variadas e dependentes, sobretudo, do caráter, dos méritos, da elevação moral do espírito que abandona a terra. A separação é quase sempre lenta e o desprendimento da alma opera-se gradualmente. Começa algumas vezes muito tempo antes da morte e só se completa quando ficam rotos os últimos laços fluídicos que unem o perispírito ao corpo. A impressão sentida pela alma revela-se penosa e prolongada quando esses laços são mais fortes e numerosos. Causa permanente da sensação e da vida, a alma experimenta todas as comoções, todos os despedaçamentos do corpo material. Dolorosa, cheia de angústia para uns, a morte não é, para outros, senão um agradável sono seguido de um despertar silencioso. O desprendimento é fácil para aquele que previamente se desligou das coisas deste mundo. Para aquele que aspira aos bens espirituais e que cumpriu os seus deveres. Há, ao contrário, luta, agonia prolongada no espírito preso à terra, que só conheceu os gozos materiais e deixou de preparar-se para essa viagem.
Entretanto, em todos os casos, a separação da alma e do corpo é seguida de um tempo de perturbação, fugitivo para o espírito justo e bom, que desde cedo despertou ante todos os esplendores da vida celeste, muito longo, a ponto de abranger anos inteiros para as almas culpadas, impregnadas de fluidos grosseiros. Grande número destas últimas crê permanecer na vida corpórea muito tempo mesmo depois da morte. Para estas, o perispírito é um segundo corpo carnal, submetidos aos mesmos hábitos e, algumas vezes, às mesmas sensações físicas como durante a vida terrena. Outros espíritos de ordem inferior se acham mergulhados em uma noite profunda, em um completo insulamento no seio das trevas. Sobre eles pesa a incerteza, o terror. Os criminosos são atormentados pela visão terrível e incessante das suas vítimas. A hora da separação é cruel para o espírito que só acredita no nada. Agarra-se como desesperado a esta vida que lhe foge. No supremo momento, insinua-se-lhe a dúvida. Vê um mundo temível abrir-se para abismá-lo e quer, então, retardar a queda. Daí, uma terrível luta entre a matéria que se esvai e a alma que teima em reter o corpo miserável. Algumas vezes, ela fica presa até a decomposição completa, sentindo mesmo, segundo a expressão de um espírito, entre aspas, os vermes lhe corroerem as carnes, fecha aspas. Pacífica, resignada, alegre mesmo, é a morte do justo, a partida da alma que, tendo muito lutado e sofrido, deixa a terra confiante no futuro. Para esta, a morte é a libertação, o fim das provas. Os laços enfraquecidos que a ligam à matéria destacam-se docemente. Sua perturbação não passa de leve entorpecimento, algo semelhante ao sono. Deixando sua residência corpórea, o espírito, purificado pela dor e pelo sofrimento, vê sua existência passada recuar, afastar-se pouco a pouco com seus amargores e ilusões. Depois, dissipa-se como as brumas que a aurora encontra estendidas sobre o solo e que a claridade do dia faz desaparecer. O espírito acha-se, então, como que suspenso entre duas sensações, a das coisas materiais que se apagam e a da vida nova que se lhe desenha à frente. Entrevê essa vida como através de um véu, cheia de encantos misteriosos, temida e desejada ao mesmo tempo. Após, expande-se a luz, não mais a luz solar que nos é conhecida, porém uma luz espiritual radiante, por toda a parte disseminada. Pouco a pouco o inunda, penetra-o e com ela um tanto de vigor, de remoçamento e de serenidade.
o espírito mergulha nesse banho reparador. Aí se despoja de suas incertezas e de seus temores. Depois, seu olhar destaca-se da terra, dos seres lacrimosos que cercam seu leito mortuário, e dirige-se para as alturas. Divisa os céus imensos e outros seres amados. Desculpa. Amigos de outrora, mais jovens, mais vivos, mais belos, que vêm recebê-lo, guiá-lo no seio dos espaços. Com eles caminha e sobe às regiões etéreas, que seu grau de depuração permite atingir. Cessa então sua perturbação. Despertam faculdades novas, começa seu destino feliz. A entrada em uma vida nova traz impressões tão variadas quanto permite a posição moral dos espíritos. Aquele, e o número é grande, cujas existências se desenrolam indecisas, sem faltas graves nem méritos assinalados, acham-se, a princípio, mergulhados em um estado de torpor, em um acabrunhamento profundo. Depois, um choque vem sacudir-lhe o ser. O espírito sai lentamente de seu invólucro, como uma espada da bainha. Recobra a liberdade, porém, hesitante, tímido, não se atreve a utilizá-la ainda, ficando cerceado pelo temor e pelo hábito aos laços em que viveu. Continua a sofrer e a chorar com os entes que o estimaram em vida. Assim corre o tempo, sem ele medir. Depois de muito, outros espíritos auxiliam-no com seus conselhos, ajudando a dissipar sua perturbação, a libertá-lo das últimas cadeias terrestres e a elevá-lo para ambientes menos obscuros. Em geral, o desprendimento da alma é menos penoso depois de uma longa moléstia, pois o efeito desta é desligar pouco a pouco os laços carnais. Desculpa. As mortes súbitas, violentas, sobrevindo quando a vida orgânica está em sua plenitude, produzem sobre a alma um despedaçamento doloroso e lançam-na em prolongada perturbação. Os suicidas são vítimas de sensações horríveis, experimentam durante anos as angústias do último momento e reconhecem com espanto que não trocaram seus sofrimentos terrestres, senão por outros ainda mais vivazes. O conhecimento do futuro espiritual, o estudo das leis que presidem à desencarnação são de grande importância como preparativos à morte. Podem suavizar os nossos últimos momentos e proporcionar-nos fácil desprendimento, permitindo mais depressa nos reconhecermos no mundo novo que se nos desvenda. E o nosso querido irmão X, Humberto de Campos, através do ESD, publicado pela FEB, página 22, 23 e 24, Cartas e Crônicas, do seu livro Cartas e Crônicas,
psicografia de Francisco Cândido Xavier. Ele nos traz o que é intitulado Treino para a Morte. Abre aspas. Preocupado com a sobrevivência além do túmulo, você pergunta espantado como deveria ser levado a efeito o treinamento para um homem, o treinamento de um homem para as surpresas da morte. A indagação é curiosa e realmente dá que pensar. Creia, contudo, que, por enquanto, não é muito fácil preparar tecnicamente um companheiro à frente da peregrinação infalível. Os turistas que procedem da Ásia ou da Europa habilitam futuros viajantes com eficiência, por lhes não faltarem os termos analógicos necessários. Mas nós, os desencarnados, diz ele, esbarramos com obstáculos quase intransponíveis. A rigor, a religião deve orientar as realizações do espírito, assim como a ciência dirige todos os assuntos pertinentes à vida material. Entretanto, a religião, até certo ponto, permanece jungida ao superficialismo do sacerdócio sem tocar a profundez da alma. Importa considerar também que a sua consulta, ao invés de ser encaminhada a grandes teólogos da terra, hoje domiciliados na espiritualidade, foi endereçada justamente a mim, pobre noticiarista sem méritos para tratar de semelhante inquirição. Pode acreditar que, não obstante achar-me aqui de novo, há quase 20 anos de contato, sinto-me ainda no assombro de um chavante, repentinamente trazido da selva mato-grossense para algumas de nossas universidades, com a obrigação de filiar-se, de inopino, aos mais elevados estudos e às mais complicadas disciplinas. Em razão disso, não posso reportar-me senão ao meu próprio ponto de vista, com as deficiências do selvagem surpreendido junto à coroa da civilização. Preliminarmente, admito deva referir-me aos nossos antigos maus hábitos. A cristalização deles aqui é uma praga tiranizante. Comece a renovação de seus costumes pelo prato de cada dia. Diminua gradativamente a volúpia de comer a carne dos animais. O cemitério na barriga é um tormento depois da grande transição. O lombo de porco ou bife de vitela, temperada com sal e pimenta, não nos situa muito longe dos nossos antepassados, os tamoios, os ciapós, que se devoravam uns aos outros. Os excitantes largamente ingeridos constituem outra perigosa obsessão. Tenho visto muitas almas de origem aparentemente primorosa, dispostas a trocar o próprio céu pelo uísque aristocrático ou pela nossa cachaça brasileira. Tanto quanto lhe seja possível, evite os abusos do fumo. Infunde pena à angústia dos desencarnados amantes da nicotina. Não se renda às tentações dos narcóticos, por mais aflitivas lhe pareçam as crises do estágio no corpo. Aguente firme os golpes da luta.
as vítimas da cocaína, da morfina e dos barbitúricos demoram-se largo tempo na cela escura da sede e da inércia. E o sexo? Guarde muito cuidado na preservação de seu equilíbrio emotivo. Temos aqui muita gente boa carregando consigo o inferno rotulado de amor. Se você possui algum dinheiro ou detém alguma posse terrestre, não adie doações, caso esteja realmente inclinado a fazê-las. Grandes homens que admirávamos no mundo pela habilidade e poder com que concretizavam importantes negócios, aparecem junto de nós em muitas ocasiões, à maneira de crianças desesperadas por não mais conseguirem manobrar os talões de cheque. Em família, observe cautela com testamentos. As doenças fulminatórias chegam de assalto e, se a sua papelada não estiver em ordem, você padecerá muitas humilhações através de tribunais e cartórios. Sobretudo, não se apegue demasiado aos laços consanguíneos. Ame sua esposa, seus filhos e seus parentes com moderação, na certeza de que um dia você estará ausente deles e de que, por isso mesmo, agirão quase sempre em desacordo com a sua vontade, embora lhe respeitem a memória. Não se esqueça de que, no estado presente da educação terrestre, se alguns afeiçoados lhe registrarem a presença extraterrena, depois dos funerais, na certa, intimá-lo-ão a descer aos infernos, receando-lhe a volta inoportuna. Se você já possui o tesouro de uma fé religiosa, viva de acordo com os preceitos que abraça. É horrível a responsabilidade moral de quem já conhece o caminho sem equilibrar-se dentro dele. Faça o bem que puder, sem a preocupação de satisfazer a todos. Convença-se de que, se você não experimenta simpatia por determinadas criaturas, há muita gente que suporta você com muito esforço. Por essa razão, em qualquer circunstância, conserve seu nobre sorriso. Trabalhe sempre, trabalhe sem cessar. O serviço é o melhor dissolvente de nossas mágoas. Ajude-se através do leal cumprimento de seus deveres. Quanto ao mais, não se canse nem indague em excesso, porque, com mais tempo ou menos tempo, a morte lhe oferecerá o seu cartão de visita, impondo-lhe ao conhecimento tudo aquilo que, por agora, não posso lhe dizer. Fecha aspas, irmão X. Ficamos por aqui, nobres irmãos, na certeza de que esses ensinamentos certamente haverão de abrir portas, haverão de levar aos amigos mais luz e a vontade de se melhorar a cada hora, a cada dia que passa, porque o nosso destino é voltarmos mais cedo ou mais tarde para a nossa casa, para a nossa verdadeira morada, para a verdadeira vida. Que Nossa Senhora vos cubra de graças, que nosso Senhor Jesus Cristo brilhe no vosso coração
Eu lhes desejo muitas felicidades e não nos esqueçamos nunca, nós somos luz, somos filhos da luz e para essa mesma luz haveremos de retornar um dia. Sejam felizes, Nossa Senhora vos abençoe. Graças a Deus, que assim seja.